O que são teorias de conteúdo? São teorias que procuram explicar as necessidades internas que motivam o comportamento das pessoas. Entre elas, a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. Já compreendemos em parte essa teoria, porque falamos um pouco sobre elas quando discutimos a evolução das teorias em administração. Também já compreendemos um pouco sobre a teoria dos dois fatores proposta por Frederick Herzberg. Falamos também na aula sobre evolução das teorias em administração. Vamos agora acrescentar duas novas teorias, a teoria ERG de Clayton Alderfer e a teoria de David McClelland, teoria das três necessidades, também chamada de teoria das necessidades aprendidas. Provavelmente, a mais conhecida teoria sobre a motivação humana seja a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. De acordo com Maslow, dentro de cada pessoa há uma hierarquia de 5 necessidades básicas. Uma necessidade só passa a constituir um fator de motivação quando as outras necessidades de ordem inferiores na hierarquia estão minimamente satisfeitas. E tão logo uma necessidade tenha sido atendida, ela perde a sua força motivacional. Para o Maslow, portanto, o ser humano é eternamente insatisfeito. E qualquer coisa que ele tenha realizado perde completamente a força motivacional, e aquilo que ele ainda não realizou é o que passa a acionar a sua energia. No primeiro degrau da teoria da hierarquia das necessidades estão as necessidades de ordem fisiológicas, formadas pelas necessidades básicas como alimentação, água, oxigênio e descanso. Na empresa, essa necessidade pode ser atendida com atenção à criação de um ambiente de trabalho confortável, salário básico satisfatório e horário de trabalho adequado. No segundo estágio estão as necessidades de segurança. São os desejos das pessoas de protegerem-se contra danos físicos e emocionais, além, claro, de garantir que as necessidades fisiológicas continuem sendo atendidas. Entre as iniciativas que podem ser instituídas para satisfazer esse grupo de necessidades nas organizações estão proteção contra acidentes, proteção contra agressões psicológicas, vínculo estável com a empresa e benefícios como, por exemplo, seguro-saúde e previdência. No terceiro nível estão as necessidades sociais, que representam o desejo das pessoas de serem aceitas, de serem amadas, de sentir-se pertencer a um grupo social, desejo de afeto e de amizade. A participação, a cooperação, o trabalho em equipe, a formação de grupos de solução de problemas e a sociabilidade entre as pessoas são meios que as organizações empregam na satisfação desse grupo de necessidades. No quarto nível estão as necessidades internas de estima. São fatores como realização no trabalho, autonomia para tomar decisões, status e reconhecimento. Entre as práticas que as organizações podem usar para suprir essas necessidades estão o reconhecimento por trabalhos bem feitos, aumentar as responsabilidades das pessoas e a ampliação das tarefas dos cargos. E no topo da hierarquia das necessidades estão as necessidades de autorrealização. São as necessidades de crescimento pessoal e profissional, desenvolvendo ao limite as potencialidades e capacidades individuais. De acordo com Maslow, cada nível na hierarquia de necessidades deve ser substancialmente satisfeito antes que a próxima necessidade se torne dominante. Além disso, Maslow separou as 5 necessidades em níveis mais alto e mais baixo. As necessidades fisiológicas e de segurança foram consideradas de ordem inferior. As necessidades sociais, de estima e de autorrealização foram consideradas necessidades de ordem superior. As necessidades de ordem inferior são predominantemente satisfeitas externamente, enquanto as de ordem superior são satisfeitas internamente. Consequentemente, se uma necessidade inferior não é satisfeita, as de ordens superiores não aparecerão.
Assim, uma pessoa que não tenha satisfeito as necessidades fisiológicas não estará preocupada com necessidades de estima e de autorrealização. A principal implicação dessa teoria para os administradores é que eles precisam descobrir onde cada funcionário está situado na hierarquia para tomar as ações corretas que possam motivá-los. Com a teoria ERG ou ERC, Clayton Alderfer propôs uma modificação na teoria da hierarquia das necessidades de Maslow e deu a ela uma base de evidência empírica. ERG, nas iniciais, em inglês, significa Existence, Relatedness and Growth. Na sigla ERC, em português, necessidades de existência, necessidades de relacionamento e necessidades de crescimento. As necessidades de existência formam um grupo de requisitos materiais que suprem necessidades básicas da nossa existência, incluindo os itens que na pirâmide de Maslow formam as necessidades fisiológicas e de segurança. O segundo grupo inclui as necessidades de relacionamento e dizem respeito ao desejo de relações com as outras pessoas no ambiente de trabalho. Na pirâmide de Maslow, esse grupo corresponde às necessidades sociais. Finalmente, Alderfer distinguiu as necessidades de crescimento, relacionadas ao desenvolvimento do potencial humano e ao desejo de crescimento pessoal e profissional. Na pirâmide de Maslow, esse terceiro grupo corresponde às necessidades de estima e de autorrealização. Os modelos da teoria ERG e da hierarquia das necessidades de Maslow são semelhantes, pois ambos usam uma forma hierárquica para explicar a motivação humana. Entretanto, em oposição à hierarquia das necessidades de Maslow, a teoria ERG descobriu que uma pessoa pode crescer mesmo quando as suas necessidades de existência e de relacionamento não foram ainda supridas. Alderfer descobriu também uma dimensão que ele chamou de frustração-regressão. Isso significa que a não satisfação de uma necessidade de ordem superior suscitará ou poderá suscitar demandas de maior satisfação de necessidades de ordem inferiores. Por exemplo, a não satisfação das necessidades de relacionamento em uma empresa, como o sentimento de pertencimento, pode aumentar o desejo por mais dinheiro ou por melhores condições de trabalho, ou seja, pode aparecer reivindicações por melhores salários, não porque exista de fato uma necessidade para isso, mas porque uma necessidade de ordem superior, por exemplo, de pertencimento ou de reconhecimento, não está sendo suprida, aumentando assim a pressão para melhorar o atendimento de uma necessidade de ordem inferior. A teoria dos dois fatores foi desenvolvida por Frederick Herzberg e é também conhecida como teoria motivação-higiene. Herzberg tomou um caminho, de algum modo, diferente daquele seguido por Maslow e Alderfer para entender a motivação. Enquanto Maslow e Alderfer estudaram a motivação em sentido geral, Herzberg concentrou-se na compreensão da motivação no ambiente de trabalho especificamente e para a realização das metas organizacionais. Herzberg descobriu que no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, há dois grupos de fatores, sendo uns relacionados à satisfação e outros relacionados à insatisfação. Os fatores intrínsecos estão relacionados à satisfação no trabalho, enquanto os fatores extrínsecos estão relacionados à insatisfação no trabalho. Desse modo, Herzberg modificou essa visão tradicional, que associava satisfação e insatisfação como fatores opostos, ou seja, o que se opõe à satisfação é insatisfação. Para Herzberg, o que se opõe à satisfação não é insatisfação, mas não satisfação. E o que opõe-se à insatisfação é não insatisfação. Portanto, na visão tradicional, satisfação e insatisfação são fatores opostos. Na visão de Herzberg, você tem 4 situações diferentes.
satisfação, não satisfação, insatisfação, não insatisfação. Herzberg queria saber quando as pessoas se sentiam excepcionalmente satisfeitas ou extremamente insatisfeitas em relação aos seus empregos. Foi com base nos resultados das suas pesquisas que ele descobriu que o oposto de satisfação não era insatisfação, como tradicionalmente se acreditava. Desse modo, remover as características insatisfatórias de um trabalho não necessariamente tornaria esse trabalho mais satisfatório ou motivador. Algumas características do trabalho foram consistentemente relacionadas à insatisfação, como as que podemos ver aqui à esquerda, enquanto outras foram consistentemente relacionadas à satisfação no trabalho, como as que podemos ver aqui do lado direito. Dessa forma, fatores higiênicos referem-se aos fatores responsáveis pela insatisfação no trabalho, mas que, quando estão presentes, quando são adequadamente satisfeitos, não são suficientes para levar à motivação. Portanto, fatores como salários pagos em dia, condições de trabalho, segurança e relacionamentos interpessoais, quando não são apropriadamente atendidos, provocam a mais profunda insatisfação. E quando os administradores conseguem atendê-los satisfatoriamente, eles não são suficientes para motivar as pessoas. Por outro lado, existem os fatores motivacionais, vistos aqui à nossa direita na tela. Esses fatores influenciam a motivação no trabalho. Realização, reconhecimento, progresso na carreira e autonomia são alguns dos mais importantes fatores motivacionais. Quando esses fatores estão presentes no local de trabalho, eles podem levar a elevada satisfação ou motivação. Entretanto, a sua ausência não produz ou não produz necessariamente insatisfação. Com base nessa teoria, os administradores devem estar cientes de que a provisão dos fatores higiênicos é condição necessária, porém insuficiente para garantir a satisfação e a motivação no trabalho. O barulho no local de trabalho e o atraso no pagamento dos salários, por exemplo, promovem a mais profunda insatisfação. Removendo o barulho e o atraso, remove-se a insatisfação, mas não são suficientes para deixar as pessoas motivadas. Então, os administradores devem trabalhar nos fatores higiênicos para reduzir a insatisfação no trabalho e devem constantemente melhorar os fatores motivacionais para aumentar a satisfação e a motivação no ambiente de trabalho. David McClelland passou a maior parte da sua vida estudando 3 necessidades que não são inatas e que ele considerava importantes fontes de motivação. São elas necessidades de realização, necessidades de afiliação e necessidades de poder. NH, NF e NPAW são símbolos que baseiam-se nas iniciais das palavras em inglês. NH, ou necessidades de realização, Needs of Achievement, necessidades de afiliação, Needs of Affiliation, necessidades de poder, Needs of Power. Necessidades de realização significa o impulso que as pessoas têm para ter sucesso e se destacar em relação a um conjunto de padrões. Significa esforçar-se para ser bem-sucedido na vida. As necessidades de afiliação é o desejo de associação aos outros, desejo de ter relações interpessoais, amigáveis, relações próximas com as outras pessoas. E as necessidades de poder, por sua vez, incorporam o desejo de liderança, de ter influência sobre os outros, de ter poder sobre o comportamento de outras pessoas. David McClelland concluiu que pessoas com uma grande necessidade de realização estão associadas a altos níveis de desempenho e que essas pessoas buscam empreender pessoalmente, criando um negócio próprio, por exemplo.
Elas desejam fazer algo melhor ou mais eficiente do que já foi feito antes. Preferem atividades com responsabilidade pessoal e um grau intermediário de risco. Mas uma grande necessidade de realização não significa necessariamente que a pessoa será um bom gerente. Pessoas com essas características estão mais interessadas na eficácia do próprio trabalho e menos interessadas em influenciar ou controlar as outras pessoas. Pessoas com grande necessidade de realização costumam ser, por exemplo, excelentes vendedores, mas não necessariamente um bom gerente da equipe de vendas. São bons empreendedores, mas costumam precisar de ajudas no aspecto gerencial. As outras duas dimensões dessa teoria, afiliação e poder, até agora receberam bem menos atenção dos pesquisadores, mas há sólidas constatações sobre ambas. Essas necessidades de afiliação e de poder estão estreitamente relacionadas ao sucesso gerencial. Mas as pesquisas indicam que os melhores gerentes sentem grande necessidade de poder e pouca de filiação. Essas pessoas com necessidades de afiliação são integradoras e tendem a desempenhar muito mais ou muito melhores as funções relacionadas à gestão de pessoas, por exemplo, na área de recursos humanos.